Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Nós hoje estamos, através do nosso contato de comunicação, estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E também através do YouTube, quando basta digitar CEPT Vinhedo e vocês podem encontrar uma série de programas já disponibilizados. Muito bem. Muito bem. Hoje estamos acompanhados aqui, recebemos com muita alegria a presença carinhosa do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, e vamos desenvolver o tema semanal da discussão do Evangelho, que é realizado lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. O tema semanal desta semana envolve o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é colocado uma coletânea de preces espíritas. Essa coletânea de preces espíritas, nós vamos falar mais detidamente do item 4 até o item 7. E o item 4 até o item 7 envolve as preces que são realizadas ou que acompanham, melhor dizendo, as reuniões espíritas. As reuniões espíritas, tanto as de caráter mediúnico quanto as de caráter doutrinário. Muito bem. Gostaria então, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos companheiros. Hoje, além do Bruno e da Adriana, estamos recebendo o nosso querido Fábio, o nosso querido Marcos e também o nosso querido Guilherme. Bruno, é uma alegria muito grande a sua presença aqui para nós e tenho certeza que você vai contribuir demais, né? Porque essa semana você participou de 2 exposições sobre o mesmo tema. Então, nós vamos aproveitar que essa semana você se aprofundou no tema, né? Mas quem que é o Bruno, Guilherme? É o Marcelo. Pois é, o Bruno é um amigo querido, frequentador assíduo das atividades lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Em sua vida profissional, ele é piloto de avião e exerce as atividades conosco lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, não só como expositor brilhante nas segundas e nas quartas-feiras, aos sábados também, né, Brunão? Às vezes, né?
e também participa ativamente das visitas fraternas que são coordenadas lá pelo nosso querido Egimar. Bruno, boa noite, suas considerações iniciais, e saiba que é uma alegria para nós a sua presença. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de saudar aí todos os ouvintes, todos aqueles que sintonizam aí a Rádio Capela e têm interesse pela divulgação da doutrina espírita. Nos sentimos honrados, né, com essa oportunidade de podermos estar aqui para falar um pouquinho aí a respeito dos ensinamentos de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado aí pelo nosso grande Kardec. Nessa semana, como o Marcelo disse, né, nós tivemos a oportunidade de fazer lá a preleção no Paulo de Tarso, do Jardim Itália, na segunda e também na quarta-feira. E falamos a respeito do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 28, que trata da coletânea de preces espíritas. É muito engraçado, né, que o primeiro parágrafo desse capítulo começa dizendo que os espíritos sempre disseram que a forma não tem grande significado, mas sim o pensamento, ele torna-se tudo na nossa vida, né? E dá uma sugestão para que todos façam as orações como mais gostam, da forma que sentem-se mais à vontade. E nós perguntamos, né, então, sendo assim, né, se cada um deve fazer as orações como mais gosta, né, pois o pensamento é tudo, então por que haveria a necessidade de um capítulo onde reunia essa coletânea de preces espíritas, né? Então foi a primeira dúvida que a gente trouxe, né? E também temos a explicação, né, Marcelo? Ele explica que é mais de caráter didático, né? E para facilitar o pensamento e também para deixar as coisas mais claras, né? Para quem você dirige a prece, são os mais variados, os mais variados direcionamentos, não é isso? Eu também tive esse entendimento, né? Que os espíritos, eles sempre foram contra as fórmulas, né? Nós devemos ter dentro do nosso coração e dentro do nosso pensamento, né, que não existe uma fórmula exata para que a gente faça a nossa prece, né? Ela tem que vir realmente diretamente do coração e expressar os nossos sentimentos, né? Porque a prece, ela é a elevação da nossa alma até diante do nosso Criador. Ô Bruno, desculpa te interromper, mas eu tenho uma perguntinha que a gente fala assim, preces espíritas, né? Isso me soa, me deixa um pouco curioso, porque a gente vê que tem uma prece católica que é o credo, né? O creio em Deus Pai. E o que será uma prece espírita, né? Porque será que a gente tem alguma prece especial? O que é uma prece espírita, já que nós estamos falando de preces espíritas? Bem lembrado, né, Fabinho? E aí, Bruno, você fica à vontade. No caso do nosso capítulo específico aqui do 28, né, eles dizem que Kardec usa esse nome, né, prece espírita. Ela é diferente das outras? Não é diferente não, porque realmente nesse primeiro parágrafo, né, ele diz que a forma, né? Então, portanto, a forma da oração, da prece, se ela vem da doutrina espírita ou da católica, protestante, evangélica, ela não, a finalidade maior dela não é exacerbar e dar importância à forma e nem ao credo, mas sim ao sentimento e a emoção que ela carrega, né? Porque a prece, seja ela espírita ou de qualquer outra doutrina, ela tem a finalidade, né, de elevar o nosso espírito, a nossa alma, até Deus, nosso Pai Criador. Portanto, Deus,
Ele é criador de todas as coisas. E todos nós possuímos uma alma, todos nós possuímos um espírito. Então, essa é a finalidade básica dela. Então, não devemos nos prender principalmente à forma e nem tão mais a dizer que a prece é espírita ou católica ou evangélica. Sim, tirar os rótulos, né? Mas eu acho que quando o Kardec colocou o título Coletânea de Preces Espíritas, se você avaliar todo o capítulo, né, ao longo de todo o capítulo, você vai perceber que nenhuma outra doutrina, por exemplo, elaborou um pensamento para preces pelos suicidas, preces por alguém que acabou de morrer, mesmo que seja desconhecido, preces para as mais variadas aflições, para alguém que está prestes a desencarnar, pelos obsessores, por uma criança que acaba de nascer, né? É uma maravilha, né, esse capítulo que o Kardec faz, porque tem as mais variadas situações. Então eu acho que ele teve uma finalidade didática, por isso que ele coloca o título como Coletânea de Preces Espíritas. Tem até um determinado momento que havia um médium lá na cidade de Lyon, e na casa desse médium tinha acabado de passar o féretro de um enterro que estava ocorrendo, né? Então uma pessoa tinha morrido e o caixão estava sendo levado e acompanhado em direção ao cemitério, e passou em frente à casa desse médium. Esse médium teve uma inspiração e começou a escrever. Aí ele recebeu por psicografia, uma prece muito bonita, dedicada a uma pessoa que acabou de desencarnar, entendeu? Independente se é fulano, se é o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, né? Independente de quem seja. Então quer dizer que... Eu acho que é por isso que ele colocou Coletânea de Preces Espíritas, Marcelo. Então quer dizer que, por exemplo, numa situação dessa, o que o espírita tem em mente, né, quando uma pessoa desencarna, né? Eu acredito, Fábio, que a coletânea, ela não deve ser tratada de forma absoluta, né? Sim. É apenas uma direção, como a gente estava se referindo no início. Na verdade, nós sabemos, né, que Deus, ele é muito grande para fazer diferença da prece do católico para o evangélico. Que a prece de um é melhor do que a da outra. Não, ele é muito grande, ele é o nosso Pai, e é claro que ele ouve a todas as preces, desde que elas sejam feitas com sentimento, desde que elas sejam feitas com um coração puro. E para isso, né, nós temos um mestre inigualável, né, que nos deixou uma lição atrás da outra, para que a gente fizesse isso, para que a gente fosse conquistador desse coração puro, e assim a gente pudesse fazer a nossa prece, que nada mais é do que a aplicação dos princípios da moral evangélica. Então, lembrando de Jesus e o grande mestre nos deixou isso daí, né? É o conquistador de si, né? Que eu acho que a única coisa que o Milton Nascimento errou naquela música famosa dele, Caçador de Mim, que ao invés de falar eu caçador de mim, ele deveria falar eu conquistador de mim, né? Mas lógico que a letra, né, é uma letra belíssima, uma letra inspiradíssima, né? Fica aí a sugestão para pausa musical, né? Mas muito legal o conquistador que você lembrou aí, viu? E a prece, né? A prece também ser encarada como um dever do ser humano, né? É um dever que nós temos como criaturas para com o nosso Criador. Exatamente. E não só com a finalidade de pedir, né? Que é o que mais fazemos, né? Porque a gente só pede, agradece de vez em quando, louvar, nem pensar, né? Imagina, ele vai ficar louvando, né? Então eu queria aproveitar para concretizar um pouco aquilo que nós já aprendemos aqui, que já tem muita bagagem, né? Já foi exposto aqui conceitos muito importantes. Então
Então vamos utilizar o exemplo do cortejo lá, né, de um espírito que acabou de desencarnar. E o espírita, então, ele não é suposto, quando vá fazer uma prece por essa pessoa que acaba de desencarnar, que ele peça que ele diga, por exemplo, que é muito cedo, que ele não deveria ter ido, né? Isso não é uma coisa que se espera de um espírita numa prece. Exatamente. Né? Ou que ele não use o consolo correto para a pessoa que ficou, por exemplo, né? Deixando os familiares, deixando de utilizar a oportunidade de mostrar para ela que o espírito é imortal, né? E que onde quer que ele esteja, ele vai ser amparado pelos bons espíritos de acordo com o seu merecimento, etc. Não existe adeus, apenas até logo. Apenas até logo. Então, eu acho que, concretizando um pouquinho, né, uma prece espírita, ela é nesse sentido, né, no sentido mostrando a imortalidade da alma, o até logo para os espíritos que acabaram de ir, que nós vamos nos encontrar com ele lá de lá, que ele vai estar numa situação de acordo com o que ele fez aqui na vida, etc. e tal. E não o sentimento, por exemplo, das religiões tradicionais, né? Eu acho que é por aí. Não, só um minutinho, Guilherme. E você me faz lembrar que você vê que tudo converge para os 5 princípios da doutrina, né? Então, tudo que a gente vai conversar, esses 5 princípios da doutrina acabam norteando, independente da situação em que a gente se encontra, né? Então, por exemplo, uma situação dessa que alguém acabou de falecer, nós estaremos falando de Deus. Olha, Deus vai proteger vocês, Deus vai consolar a sua família, né? Nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, vamos falar sobre a comunicabilidade, ainda que indiretamente, né? Não estou dizendo que nós vamos, olha, tem que participar da reunião mediúnica, semana que vem ele vai se manifestar. Não é nada disso. Mas nós estamos falando indiretamente dos 5 princípios: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, né? Ele acabou de desencarnar, ele acabou de completar mais uma reencarnação, né? E a lei da evolução, ele veio, cumpriu a sua tarefa, cumpriu. Eu sempre falo quando alguém, que a gente vai nos eventos sociais, que alguém acabou de desencarnar, algum conhecido, eu sempre falo isso, que olha, ele cumpriu a sua missão, né? Então, chegou a hora dele, cumpriu com brilhantismo. Se foi com brilhantismo ou não, é ele e Deus, a consciência dele, a consciência do desencarnado e Deus é que vão entrar em acordo futuramente, né? Pois não, Guilherme, desculpe. Então, aquilo que você estava falando, né, Fábio, a gente está concordando aqui que existe uma universalização das preces cristãs, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo formato, no sentido de que a forma mesmo não importa, o que importa é o coração, é a intenção por detrás daquilo e a sinceridade com que a pessoa está orando. Tem algumas particularidades da doutrina espírita que talvez outras denominações religiosas não utilizem. Por exemplo, quando eu estou orando, eu vou pedir pela saúde de parentes. Provavelmente é igual para todas as religiões. Vou pedir para que as pessoas evoluam, que façam o bem, etc. e tal. Às vezes eu vou orar e eu falo assim, poxa, vou pedir pela saúde da Mila, da cachorrinha do Marcelo, já pedi. Agora eu vou pedir, chega uma hora que acaba, e eu ainda estou com vontade de orar mais. Aí eu me lembro que eu estou prestes a dormir, e a gente sabe, pela doutrina espírita, que ao dormir nós estamos nos desprendendo do corpo. Então tem aquela oração que o espírita faz, que assim, quando eu dormir, que eu possa ser útil em algum trabalho no mundo espiritual, ou que, caso não tenha evolução suficiente para isso, que pelo menos eu vá para uma sala de aula aprender, que não me deixe perder, né, nas tentações umbralinas, etc. e tal. Então isso provavelmente uma outra denominação religiosa não vai colocar. Mas são algumas poucas peculiaridades que têm relação com a doutrina, né? Você concorda? Excelente, eu acho que esse é mais um exemplo de que se podia chamar de prece espírita. Eu acho também que, como o Fábio falou de síntese, né, a gente não pode perder a chance aqui de novamente deixar essa síntese em relação às preces, né? As preces
elas devem ser tomadas principalmente como a aplicação dos princípios da moral evangélica. Sendo assim, elas são aplicadas às doutrinas cristãs, né? Que o Guilherme estava colocando. E aproveitando esse momento, a gente podia fazer um paralelo aí com os ensinamentos daquilo que Jesus nos deixou, né? Então, se nós formos lá fazer uma referência lá em Mateus capítulo 6, os versículos de 5 a 8, ele vai dizer lá para que quando a gente faça as nossas orações, para que a gente não haja com hipocrisia, como aqueles que as fazem em voz alta, nas praças públicas, para que os outros homens, né, vejam o que ele está fazendo, mas sim a gente faça a nossa oração em segredo, dentro do nosso quarto, né, e falando do quarto, ele queria dizer dentro do nosso íntimo, né, do nosso espírito, né, dentro do nosso próprio coração, né, demonstrando assim os nossos sentimentos e emoções. Porque, acima de tudo, a gente tem que lembrar que antes de orar, Deus já conhece as nossas necessidades. Mas muitas vezes, quando nós estamos verbalizando, nós estamos nos humilhando diante da nossa própria necessidade, né? Então, aí já vai um princípio que a oração ela sempre deve ser feita com a humildade necessária, né? Se olharmos lá em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, ele também, Jesus, nosso grande mestre, ele nos deixa, né, que a oração, quando nós somos tomados por um sentimento menos nobre, né, como a falta de perdão ao nosso próximo, ou com algum sentimento de ódio, rancor, ela também não tem a finalidade completa, né? Nós não conseguimos a nossa finalidade da oração. Mas quando nós fazemos essa oração com o coração limpo, perdoando os nossos inimigos, né, perdoando as faltas que nos cometeram, ela tem uma finalidade muito maior, né, diante do Criador e diante dos espíritos de luz também que nos assistem. Então, finalizando essa síntese, a gente podia deixar aqui a parábola do fariseu e do publicano, que mostra realmente, né, para quem conhece a parábola aí, o fariseu fazendo a sua oração. Só um minutinho, Bruno, como você vai entrar na parábola, e essa parábola ela dá margem a muitas reflexões, acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. E hoje, em particular, nós estamos muito felizes que estamos recebendo a presença amiga e carinhosa do Bruno e da Adriana, que estão compartilhando conosco os seus conhecimentos, trazendo também, como já pudemos perceber, os seus sentimentos que sempre nos pareceram e continuam nos parecendo sentimentos muito nobres. Bruno, antes de nós entrarmos na parábola do publicano e do fariseu, eu gostaria de que você contasse para nós, né? Você é de berço espírita, como é que você abraçou a doutrina espírita? Você poderia relatar para nós essas particularidades? Sem dúvida. Não, eu sou de família católica, né? Muito tradicional, nasci nesse berço. Segui a religião católica, fiz... De origem italiana, né? Então, que é predominantemente católica. O nono. Predominantemente palmeirense. Né? E da família católica, né? Fiz o batismo, catecismo, primeira comunhão, crisma, né? E fui romeiro, fui muito... Você foi romeiro muitas vezes a Bom Jesus de Pirapora, a pé, né? Porque eu gostava de cumprir as promessas e não fazer o cavalo cumprir. Cumprir a promessa, né? Exato. Então, não, brincadeira, mas eu fui 15 vezes, né? Com meu pai e tal. Então eu nasci nesse berço. 15 vezes contadas? 15 vezes, são 15 anos. E a pé, né? A pé.
na Romaria do bairro de Vila Ares, né, de Jundiaí. Ah, sim, Então, Vila eu Ares. sou natural, né? Natural de Você Jundiaí. nasceu ali na Vila Ares? Nasci na Vila Progresso, né? Ah, Na verdade, tá. na Vila Progresso, mas Eu me formei lá em Jundiaí, né? E a Faculdade de Medicina de Jundiaí é bem próxima da Vila Progresso, da Vila Ares. eu nasci a 2 quarteirões da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Que maravilha. A rua Doutor Egg, né? Rua Doutor Egg. A minha esposa morou lá, tinha uma república que ela morou lá. Então, mas nasci na família católica, né? Mas sempre tive muita curiosidade, né? Sempre conversei muito com a minha irmã, que seguia a doutrina espírita, né? Antes, a minha irmã mais velha, né? Ela seguia a doutrina espírita e já tinha algum conhecimento, então ela me passava muitos ensinamentos, a gente conversava muito, eu tinha nós tínhamos um papo que fluía de forma muito boa, né? Mas sempre atarefado, sempre com bastante trabalho, tendo que estudar, né? Para começar a vida, para conseguir algum lugar na minha profissão, eu sempre fui deixando um pouquinho de lado, né? E não me dedicava tanto quanto eu tinha que me dedicar. Mas a doutrina espírita, ela entrou na minha vida, engraçado, né? A gente sempre fala muitas vezes isso, né? E as pessoas, elas acham que a gente está só falando o caminho, ou como se a gente nunca tivesse passado por isso, né? Mas realmente a doutrina espírita entrou na minha vida quando eu tive uma grande dificuldade na minha vida, né? Eu já estava há muitos anos trabalhando numa companhia e assim, meio que de uma hora para outra fui demitido, né? E de uma forma assim que podemos dizer assim que não consegui encontrar uma justiça nessa demissão, né? Então eu me sentia muito mal porque além de ter sido demitido ainda me parecia injustamente, né? E aí a pergunta que não queria calar é: por que comigo, né? Por que comigo? Nesse momento desses desafios, né? Exatamente. Aí a gente começou a procurar uma casa espírita, né? E engraçado, né? Que nesses momentos eles são momentos assim muito importantes na nossa vida, porque eu sempre quis trabalhar num serviço voluntário, mas na verdade eu nunca tive muita coragem de procurar, né? E foi nesse momento exatamente de uma ruptura na minha vida, né? Essa perda de emprego, da profissão, porque você sabe, né, Marcelo, assim como a sua profissão, a medicina, né? A aviação também ela funciona na vida da gente como assim, é um grande prazer, sim, né? É um ideal, né? Então sempre aconteceu isso na minha vida também. Então eu procurei, né? Eu e a Adriana aqui começamos a procurar um local onde a gente pudesse desenvolver um pouco de trabalho voluntário, né? E o que me ocorreu foi procurar uma creche lá em São Paulo. Na época nós estávamos morando em São Paulo. Procurar uma creche onde eles tinham um serviço lá de voluntariado, onde era feita uma refeição e essa refeição era servida na rua aos necessitados. Mas o que a gente não sabia era que ao lado dessa creche funcionava uma casa espírita, um centro espírita da Aliança Espírita Evangélica. Ah, sei, da Aliança Espírita. Em São Paulo, no Brooklyn, né? E foi lá que a gente teve o primeiro contato, né, com a doutrina, porque nós entramos para procurar o trabalho voluntário e, na verdade, a pessoa que nos atendeu falou que era um pouco mais tarde, né, porque era 8 horas da manhã. Mas perguntou se a gente não queria tomar um passe. Assim como todo bom espírita, né, a gente está sempre tentando, né, trazer a pessoa. Então nós entramos, escutamos uma preleção muito boa, né? Uma preleção que deu uma calma muito grande para a gente e aí acabamos tomando passe, né? Então foi esse o primeiro
passo, o primeiro contato realmente com a doutrina espírita que a gente teve. Foi a primeira fisgada. Essa daí foi a primeira. A casa é Aliança Espírita Evangélica, só esse que é o nome? Não Irmão Alfredo, Centro Espírita Irmão Alfredo. Centro Espírita Irmão Isso, Alfredo. na rua Ribeirão Claro, lá em São Paulo. Essa rua fica paralela à Berrini, Avenida Berrini. Sim. E Água Espraiada também, próxima ali. O Guilherme morou ali perto, né, Guilherme? Esse foi o primeiro centro espírita, casa espírita que vocês passaram a frequentar. O irmão Alfredo. E você teve você sentiu assim um consolo, um incentivo, um estímulo maior, né? Devido a esse desafio que você estava enfrentando, né? Do desemprego, daquele negócio de baixa autoestima, né? Aquela sensação horrorosa, né? De baixa autoestima que ocorre nessas situações, né? E aí você começou a estudar os livros, começou a buscar uma resposta para essa angústia que você sentia, ou o tempo foi se encarregando? Então, realmente, naquela preleção, né? Depois a fluidoterapia, né? O passe, né? Eu me senti muito confortado, né? Eu me senti reenergizado, né? Principalmente nessa fase que eu estava vivendo, uma fase de perda, né? De ruptura. Mas é engraçado esse exemplo também que aconteceu com a gente, que também eu sempre conto e gosto de salientar para as pessoas que é possível de acontecer, né? Da mesma forma que nós saímos energizados do centro, né? Quando nós chegamos lá no nosso carro, estava estacionado lá na rua, o mesmo tinha sido arrombado de forma brutal por algum irmão, né? Nessa mesma data, e ele levou os nossos pertences, quebrou lá o painel para arrancar o rádio, né? O tape, olha só. Na época tinha o tape e tinha aquela, dava para tirar a frente do tape, né? Não sei se vocês eram dessa época. Rodstar, isso. Tirava a frente do tape, né? E a minha digníssima esposa que está aqui do lado, né? Adriana, né? Minha querida Adriana, ela, a função dela na época, a responsabilidade era retirar o tape, né? E ela esqueceu. Então eu sei que a gente saiu do centro, mas já brigou, já discutiu, já desequilibrou, fomos embora para casa chateados lá um com o outro. Pois não, Adriana. Isso daí já rendeu um bico. É o horário do início do trabalho voluntário. Primeiro dia, hein? Eu lembro que a gente chegou ainda um pouquinho, almoçou em casa, foi lá pra frente do centro, ele sem falar comigo, né? Aí a gente eu fiquei no portão do centro esperando abrir, e ele sentou do outro lado da rua, bicudo. E aí abriu o portão, aí acabou tudo, né? Porque aí a gente foi muito bem recebido, o dirigente daquele domingo também participava dos cursos, aí já convidou a gente, aí não teve mais jeito de fugir. Aí foi diluindo. Aí ele esqueceu o tape, mas você vê que de vez em quando ele lembra. E começou que horas? 2 da tarde o trabalho? Começou a 1 da tarde. Então, mas é importante lembrar que esse dia é um dia muito importante na vida de todos nós, né? E todos nós vamos ter esse dia, né? É o dia que nós vamos realmente, né? Eu gosto de sempre salientar como o José Irmão fala, né? É o dia que a ficha cai. Ele fala assim, inclusive com essa entonação. O dia que a ficha cai. Então, o dia que nós realmente... Esse dia ele é muito importante. O José Irmão. Ele é muito importante para todos nós. Todos nós vamos ter esse dia. Esse dia vai amanhecer para todos os irmãos, né? Isso é uma garantia que nós temos do Mestre Jesus e Deus, nosso Criador. Então, é importante que nesse dia... nós tenhamos essa calma, né? E mesmo que ficarmos bravos, né? Contrariados, né? Insistirmos, né? Ter essa disciplina de perseverar. Vou perseverar, porque com certeza vale muito a pena.
Então, devo dar graças a Deus até por esse momento ter acontecido na minha vida. Hoje a gente pode ver que a perda de um tape fez bem pra gente, sem muito dúvida, bem. Né? Sem dúvida. Quantas primaveras? Isso foi nos 5 primaveras. 5 primaveras. Isso foi nos. Não faz tanto tempo assim, não. Foi em 2004, 2005. Ah, é? Eu pensei que você ia falar um pouquinho mais. Caramba. Não. Então é recente, né? 2004. Então, 2004. E aí depois vocês participaram ativamente do trabalho lá, né? A gente começou a frequentar todos os domingos o trabalho voluntário do Marmitex, lá em São Paulo, no Brooklyn, que fazia uma feijoada simples, né? E levava o pessoal de rua, morador de rua, com uma oração, uma leitura, né, do Evangelho, uma palavra amiga, um abraço, e após a gente começou a fazer o curso básico, né? Como a Adriana tinha falado, o Nelson, né, que era o coordenador do dia, né, do domingo que a gente foi, cada domingo tinha um coordenador, ele era casado com a Graça, e a Graça era a coordenadora de um curso do Centro Espírita Irmão Alfredo. Então a gente começou a fazer. Ele falou: por que vocês não vêm aí a semana que vem, que está começando um curso básico, é muito bom, conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina espírita, né? E aí a gente compareceu lá. Então o Alfredo impôs as mãos sobre vocês, né? Como diz o nosso querido Haroldo Dutra Dias, tem uma preleção lá dele intitulada Carta aos Jovens, que é maravilhosa, entendeu? Vale a pena, viu? Vale a pena ler. Então ele fala isso sobre a imposição das mãos, né? Que os discípulos anteriormente, logo depois do passamento do mestre, era muito frequente eles imporem as mãos sobre aquelas pessoas que se convertiam aos ensinos de Jesus, né? E é como se fosse um passe magnético. Eles faziam isso materialmente, né? Mas essa imposição de mãos não era apenas um passe magnético, a bioenergia e tal, não era isso. É que a pessoa mudava de vida, mudava a trajetória da vida, né? O tal da ficha que cai. Muito bom. Pois não, Guilherme? Ô Bruno, você falou um negócio que eu achei muito legal no teu depoimento, quando você falou assim para o Marcelo, você sabe, né? Como em medicina, a aviação para mim é um amor, é uma paixão, é uma coisa que eu faço de verdade com o coração. Meu pai é pediatra, e meu pai, desde que eu me entendo por gente, acorda às 4 horas da manhã, vai trabalhar de ônibus porque ele não dirige, e vai longe, pega 3 ônibus para chegar no trabalho, e chega em casa cansado, mas sempre feliz, sabe? Ele fala assim: eu adoro o que eu faço, adoro cuidar dos meus recém-nascidos e tudo mais. E aquilo para mim sempre foi uma loucura. Eu passei a minha vida adolescente e o início da minha fase adulta recriminando aquilo ali, porque, muito embora adorasse, acordava às 4 horas da manhã, não ganhava nada, porque trabalhava em hospital público, chegava de noite em casa, não tinha tempo para ficar com os filhos, e tá feliz do quê? Né? Então eu sempre fui muito preocupado em um trabalho que me desse condições materiais. E também aqui no capítulo 28, eu estou trazendo esse trabalho porque no capítulo 28, quando a gente está estudando um pouco da questão do Pai Nosso, quando ele vai frase a frase do Pai Nosso, ele fala do pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aonde ele explica que o ser humano é o único habitante do planeta que tem que trabalhar para conseguir o seu sustento, né? Os animais têm as coisas aí dispostas na natureza, e a gente não, a gente tem que trabalhar. Mas ele coloca também que o trabalho que o ser humano tem que fazer é aquele trabalho para garantir o quê? A nossa sobrevivência. Aquele trabalho que vai além disso para conseguir coisas materiais, viagens, frentes de toca-fita, né? Então, de repente, isso foi até uma chamada por esse lado material, né? De você ter ficado chateado por aquela perda ali, e vocês entraram na doutrina, e hoje você fala: poxa, que bom que aconteceu, e se você já tivesse com a cabeça de hoje, talvez você não tivesse nem ficado tão chateado. Mas achei muito legal. E a ficha cair
Hoje eu trabalho numa coisa que eu adoro fazer, mas foi depois de 40 anos de idade que essa ficha caiu em mim. Eu larguei o que eu vinha fazendo sem gostar e eu mudei de profissão, e hoje eu tenho uma profissão que eu gosto. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está também contida aqui no capítulo 28, eu achei bem legal você ter trazido. Muito bom. Então vamos voltar lá, Bruno, agora para o nosso publicano e o nosso fariseu que estava orando lá na sinagoga. O importante, né, é a gente lembrar nessa parábola que Jesus salienta ali duas formas que as orações foram feitas. A oração feita pelo nosso companheiro fariseu, ela é uma oração cheia de orgulho. O sentimento demonstrado é o orgulho, porque ele salienta as boas qualidades que ele tem e ele não assume os seus defeitos. Então ele age e se comporta com orgulho. Já o publicano, ele, como a parábola nos conta, ele nem ousa olhar para o céu. Ele simplesmente bate no peito e pede perdão porque errou, porque está ciente, está consciente das suas dificuldades, dos seus defeitos, do seu vício. E para isso ele se humilha diante do Criador, pedindo então a força necessária e a coragem necessária para enfrentar essas suas dificuldades e se melhorar como pessoa. Então Lucas traz no capítulo 18 essa máxima que a gente sempre tem que lembrar toda vez que a gente for fazer as nossas orações, que quem se eleva será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. É uma lei cósmica, né? É impressionante como a gente observa isso no nosso dia a dia, né? E sempre vale a pena lembrar, Bruno e amigos, né, que o publicano também era judeu como o fariseu. Só que o publicano, ele era o cobrador de impostos. Só que ele cobrava impostos do próprio povo judeu, né, dos próprios irmãos, né, vamos dizer assim, para beneficiar o governo romano. Que, vamos dizer assim, era uma obrigação, né? Afinal de contas, Roma havia conquistado na força, na marra, mas havia conquistado o território. E então o que eles faziam? Os romanos, eles escolhiam algumas pessoas para usar essas pessoas para cobrar os impostos. E essas pessoas ficaram conhecidas como publicanos. Só que, ao mesmo tempo, o governo da província, das províncias, né? Esses governos das províncias, particularmente lá na antiga Judéia, os romanos que vamos dizer assim, que coordenavam o governo na época de Jesus, era o Pôncio Pilatos, né? Então, eles faziam vistas grossas para o enriquecimento ilícito desses publicanos, né? Porque os publicanos, olha só que interessante, naquela época, uma parte do dinheiro eles pegavam para si. Mas era só naquela época, entendeu? Hoje não acontece isso. Hoje se pega tudo, né? Então, naquela época, eles desviavam uma parte dos recursos que deveriam ir para Roma para si. E eles enriqueciam de maneira absurda, né? Enriqueciam de maneira vertiginosa. Muito bem. E, logicamente, que os outros judeus, os fariseus, eles consideravam que os publicanos eram pessoas de má vida. Justamente por isso, porque muitos desses cobradores de impostos cobravam de maneira ilícita, de maneira a prejudicar o povo lá, os seus irmãos de Israel. E logicamente que os publicanos, eles já se achavam pessoas, os publicanos não, os fariseus, por sua vez, eles se achavam, eles consideravam que eles estavam acima dos publicanos, né? Que eles eram melhores que os publicanos. E por isso que ele tem o diálogo com Deus, ele falava em voz alta, olha,
eu não sou como esse publicano que não paga o dízimo, que não cumpre as suas tarefas, que não faz jejum, etc, etc, né? E então, quer dizer, ele se exaltava perante Deus, e o publicano, que era considerado um pecador, que era considerado uma pessoa de má vida, por sua vez ele falava, Senhor, tenha piedade de mim, né? Que depois, essa frase inclusive depois acabou virando uma frase frequente nas missas católicas, né? Senhor, tenha piedade de mim, porque sou um pecador, porque pequei, etc, etc, né? Muito bom. E, bom, entrando um pouquinho aqui no nosso tema, né, dos itens 4 a 7, tem uma passagem aqui do Evangelho de Mateus, que eu particularmente sempre uso assim, que é um consolo e um conforto muito grande, né, das palavras do Mestre, né? Que ele diz assim: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei, né? Isso é uma coisa assim que dá um ânimo, né? Dá um encorajamento, né? Como, Bruno? Um alento, né? Dá um alento. Dá um alento, né? Porque, logicamente, que nós não temos a pretensão de achar que o próprio Jesus, em espírito, está aqui nesse momento entre nós. Nós não temos essa pretensão. Mas, certamente, os seus enviados, os seus mensageiros, os benfeitores que fazem parte da equipe do Mestre, certamente estão aqui conosco, né? Então eles estão aqui nos inspirando, nos fortalecendo, nos estimulando, né, a nos tornarmos pessoas melhores através justamente dessas reflexões, né? E como essas reflexões nos fazem bem, né, Bruno? Como estávamos falando antes de entrarmos, né? Alguém gostaria? Pois não, Guilherme. E sem esquecer que quando a gente fala que quando tiver reunido 2 ou 3, parece que quando a gente está sozinho ele não vai estar. É o contrário, também ele estará, né? O Bruno bem falou do quarto, né? Querendo dizer dentro do nosso próprio íntimo, né? Então quando a gente também está fazendo uma oração no nosso quarto, dentro do nosso coração, sem dúvida nenhuma, talvez não ele, mas nossa prece será ouvida por ele. E nesse ponto também, né? Jesus não deixou o ensinamento para depois, porque depois dessa brilhante lição que o Marcelo falou, né, de em qualquer lugar que 2 ou 3 pessoas se encontrem reunidas, ele estará presente, reunidas no nome dele. Exatamente. E ele fala também, no caso de estar uma pessoa apenas, ele fala essa frase, né, eu virei para todo aquele que me chamar, né? Então, se você estiver sozinho, mas chamar por ele, ele também vai te atender, né? Sem dúvida. Mas depois a gente queria falar um pouquinho dessa palavra reunidas, né? Quando as pessoas reunidas, aí a gente faz alguns comentários. Vamos desenvolver. Os estimados ouvintes, fiquem convidados para eventuais questionamentos através do telefone 3876-6846. Estamos desenvolvendo o tema relacionado à prece nas reuniões espíritas, dos itens 4 a 7 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e agora vamos desenvolver o tema mais detidamente das preces voltadas para as reuniões espíritas. Bruno, fique à vontade, fique à vontade para fazer essa. Discorra sobre o tema, você tem 40 minutos. Tô brincando, fica tranquilo. O que eu gosto de sempre salientar, né, que, então, assim, essa primeira parte que a gente falou, citando lá os evangelistas, né, a gente pode classificar que Jesus, então, ele deixou um ensinamento em relação às preces que vai de encontro às nossas emoções e sentimentos. Já o advento da doutrina espírita, ela traz uma luz muito grande sobre o tema, nos trazendo um conhecimento diferenciado, né? Então,
o primeiro ensinamento da doutrina espírita em relação à prece é que a prece é um dever do ser humano, né? Então, muitas vezes nós pensamos na prece apenas, como já foi falado aqui, para pedir alguma graça, né? Solicitar alguma graça, pedir alguma forma de compensação por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma dificuldade que se está vivendo. Mas, na verdade, a doutrina espírita traz esse conhecimento do dever, o dever do ser humano. Assim como nós temos deveres no nosso dia a dia, com a nossa existência, com a nossa higiene, com a nossa família, nós temos um dever para com o nosso Criador. E a doutrina passa também que o melhor momento que a gente tem para fazer essa prece é quando nós acordamos, né, no raiar do novo dia, onde, como sabemos, o nosso espírito retorna ao corpo material. No momento do sono, apenas o corpo material necessita de repouso, né? O nosso espírito continua a sua vida ativa no plano espiritual. Então, nesse momento onde o dia está se iniciando, é muito importante que a gente faça a nossa oração com os sentimentos da humildade, da profundidade e da gratidão, porque, acima de tudo, nós estamos tendo aí o benefício concedido pelo Pai, que é a nossa vida, a nossa oportunidade de construir, de realizar, de modificar, de se modificar. Então, como dia, nós estamos recebendo uma folha em branco, que a partir do nosso despertar, vamos escrever. E lembrar também, com a gratidão que temos que lembrar o nosso Criador, que durante o sono, o espírito, ele retorna para junto dos guias espirituais, dos nossos amigos espirituais, e mesmo que seja de forma inconsciente, estão nos ajudando, trazendo alento, força, perseverança, apoio, indulgência e misericórdia, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar os nossos problemas do dia a dia. Então, uma compreensão superior, né? Exatamente. Então é muito importante que nesse momento nós peçamos, né, os bens que realmente são preciosos, que a doutrina espírita nos traz com verdadeira maestria aí, né? Para que a gente possa enfrentar a nossa existência, a nossa vida, que foi feita para que a gente tenha um desenvolvimento, um crescimento moral e espiritual. E dificilmente a gente lembra disso, né? A maioria das vezes a gente pede benefícios materiais, a gente pede sucesso nos nossos empreendimentos terrestres, né? E esquecemos de pedir os bens que são realmente preciosos para a nossa vida espiritual, que são a paciência, a resignação e a fé, para que tenhamos realmente um melhoramento moral necessário à nossa existência. Muito bom, beleza. E aí, Fabinho, o que você me diz aí? Eu queria só dar uma... Que você nos diz. Eu queria voltar um pouquinho só, que eu fiquei engasgado com uma coisa aqui. Eu tinha percebido. Que é sobre a reunião de 2 ou 3 pessoas, né, ainda. Eu achei interessante uma observação que Kardec fez, falando que se tiver 200 pessoas reunidas, mas nessas 200, somente 3 estão em comunhão com o pensamento, entre eles e com o Cristo, e com Deus, né? Então, o Cristo mais presentemente, mais fortemente se notará, né, entre essas 3 pessoas do que em todas as outras 197 pessoas. Dá para entender isso? Ou seja, quando Jesus fala 2 ou 3 pessoas, ele está enfatizando, né? Enfatizando a sensibilidade,
o sentimento, como o Bruno frisa toda hora, né, a emoção, o desejo, né, a vontade daquelas 3 pessoas ali em comunhão para com o Cristo, do que o número de pessoas, né? Então ele não está comparando uma com 2 ou 3, ele está comparando muitas com 2 ou 3 nessa frase. Acho que essa que é a ideia, né? Então, entre muitas que estão juntas por estaque, cujos corpos estão ali se trombando e as vozes estão se chocando no ar, vazias, é preferível 2 ou 3 que estejam realmente em comunhão, né? Acho que essa era a ideia. E aí, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né? Já que o Bruno, eu acho que o Bruno está tocando na tecla certa todo o tempo, né? Falando dos sentimentos, das emoções, sem né? dúvida. Que é a importância da prece verdadeira. O que Deus avalia e os benfeitores espirituais avaliam são os sentimentos, né? Os sentimentos que nós demonstramos quando oramos, né? Exatamente. Então ele falou agora há pouco quando você se desperta, né, no corpo físico, né, que vem com a bagagem, com as experiências do plano espiritual, né, e as coisas que a gente deve pedir, né, que são as coisas que a gente deve conversar com Deus nesse momento, né? O Bruno trouxe pra gente, né, falar assim, nós estamos com um caderno em branco agora para escrever uma página em branco. Então, o que eu quero para esse dia, né? Ele falou assim, que a prece é um dever, né? Por que é um dever? Porque nesse momento eu mostro para Deus que eu sei o que eu quero, né, Bruno? Eu estou falando para Deus assim, olha, Deus, eu não vou deixar minha vida ser levada, eu vou levar a minha vida, e eu quero que ela seja assim, e o Senhor sabe que assim é bom para mim, e eu estou em comunhão, eu sei que é bom assim para mim também, né? Então eu quero, amém, amém, né? Ou seja, que assim seja, porque é assim que é o jeito bom para ser, né? Então eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? A gente quer que o nosso filho saiba o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, e não que ele faça mecanicamente as coisas. Então pede, filho, o que você quer? Ah, que bom que é isso que você quer, né? Então você está no caminho certo, né, Bruno? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente deveria, né, todas as vezes fazer os pedidos dos bens que realmente são preciosos, né? Mas na maioria das vezes não é isso que a gente faz, né? Quando a gente pede nas nossas preces, a gente acaba pedindo sempre para abreviar as nossas provas, né? As nossas dificuldades, as nossas expiações, pedimos que elas sejam abreviadas porque estamos sofrendo, estamos com dor, né? Pedimos também muitas alegrias, mas aquelas alegrias que são proporcionadas pela riqueza material, né? Pedimos sucesso para os nossos empreendimentos, né? Pedimos para que as coisas que estamos fazendo profissionalmente deem certo. E muitas vezes, então, não somos atendidos. E aí, algumas vezes nós nos revoltamos, dizendo, não adianta fazer prece, porque não acontece nada mesmo, né? Tudo que eu pedi não aconteceu. Mas a doutrina espírita, ela traz essa paz no coração quando ela explica, né, que não adianta a gente pedir abreviação de provas, porque na verdade as provas, elas estão ali como uma oportunidade para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente realmente comece a enxergar o caminho que, por nossas escolhas erradas, pelas nossas próprias confusões, nós não fizemos nessa existência ou talvez em outra, né? Quando nós pedimos as alegrias da riqueza, muitas vezes não fazemos menção e não pensamos que muitas vezes vivemos com dificuldade, porque temos que aprender a dar valor às coisas que nós conseguimos com bastante esforço, né? Porque em outras ocasiões tivemos muito e não soubemos aproveitar e dar o devido valor, né? E, finalmente, os sucessos em empreendimentos terrestres, a gente sempre tem que lembrar que para você ter sucesso precisa de muita dedicação, de muita disciplina e, acima de tudo, muito trabalho, né? Muito trabalho, muito estudo, muito esforço para que a gente consiga. E
naturalmente, se a gente conseguisse esse sucesso todo de forma assim, de mão beijada, né, não teria aquele valor da conquista, né, quando nós sentimos que conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, e aí vemos, né, que o nosso esforço está sendo compensado. Então, sempre temos que pensar isso na hora de fazer os pedidos, para que os pedidos funcionem, né? Jesus sempre disse, né, que se nós pedirmos paciência, resignação, fé, né, e coragem para enfrentar os nossos problemas, uma verdadeira legião de espíritos de luz, né, guias espirituais, vão nos auxiliar, dando a força necessária para que a gente consiga ultrapassar esses obstáculos. Essa legião vai se deslocar, né, para mobilizar os recursos, né? Pois não, Fabinho? Não, então, é impressionante a sintonia que eu estou aqui com o Bruno. Eu peguei certinho um livro aqui do André Luiz, exatamente o que o Bruno falou agora. O André Luiz trouxe em palavras assim, bem simples também. Você vê, o Bruno falou duas coisas, né? Ele falou assim, tem coisas que a gente pede, né, mas que parece que a gente não recebe, porque na verdade Deus dá aquilo que a gente precisa, né, e não que a gente quer. E aí ele falou do outro lado também, que tem um monte de coisa que Deus dá pra gente, mas que a gente não pede, né, que a gente nem percebe. Então olha só o que o André Luiz fala para dar de exemplo para as coisas que você falou aí, apesar que você deu exemplos também. Ele fala assim, alegas que Deus não atende às tuas preces, pedes a riqueza, mas a fortuna não vem. Desejas o sossego, mas os problemas crescem. Anseias pela paz, mas os conflitos persistem. Rogas a saúde, mas as doenças aparecem, né? Então você pretende a facilidade, mas o aperto continua, né? E aí vai, queres vantagens, mas a resposta é a luta. Aí no final ele fala assim, queres o que não precisas, e o que realmente precisas, não queres, né? Aí você complementou, né? Você pede, por exemplo, a fortuna, ele te dá o trabalho, né? Você pede a saúde e ele te dá uma distância para você ir a pé do trabalho para casa, né? Para você. Então é por aí. E aí, do outro lado, ele fala o seguinte, coisas que Deus te dá e você nem está prestando atenção, ó. A bondade divina te oferta inúmeros benefícios sem que percebas. Por exemplo, o ar que respiras, o sol que te aquece, o grão que te nutre, a água que te refresca, a brisa que te afaga, a chuva que te beneficia, a árvore que te acolhe, a terra que te sustenta, a planta que te cura, a flor que te encanta, o fruto que te alimenta, a semente que te garante, a ideia que te alivia, a intuição que te ajuda, o raciocínio que te esclarece, o pensamento que te equilibra, a inteligência que te privilegia, o discernimento que te orienta, a inspiração que te eleva e a vida que te favorece. Então eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi no curso lá do Centro Espírita, onde eu estou frequentando. Uma pessoa falou assim, eu agradeço a Deus, que por acaso é o Paulo de Tarso, eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder tomar banho sozinho. Aí o outro que tem muletas, ele falou assim, é curioso, eu agradeço todos os dias por eu ter alguém que me dá banho, né? Então eu acho que vai do que está dentro da gente, né, pra gente ver o que é bonito, o que é felicidade, o que é alegria no nosso dia a dia. E tem a ver também, né, Fábio, com a questão da gratidão. Ninguém acorda ou vai dormir e na oração fala assim, Deus me dê um câncer, por favor, para eu lidar com isso. Não, a gente é muito imperfeito para poder fazer uma oração tão... mas assim, obviamente, quando a gente fala de prece, de oração, a gente pensa muito em pedidos, né? E a questão da gratidão é uma coisa que fica um pouco esquecida. Eu vi uma reportagem que me educou e tive uma situação dentro da minha casa que eu tentei utilizar e funcionou. A minha filha queria um brinquedinho chamado Furby Boom, que é um negocinho que você controla com o iPad, que faz um monte de barulhinho, que custa uma fortuna, mas que na verdade não serve para nada, né? E naquele momento a gente não podia comprar para ela, ou se
se fosse comprar ia ser um esforço que não valia a pena pelo custo e o benefício que aquilo ia trazer. Mas ela fechou a cara e ficou realmente muito chateada e magoada de verdade. Uma criança com 7 anos magoada, aquilo ali é uma mágoa profunda dentro daquela vidinha dela, né? E aí a gente foi conversar utilizando isso que a gente aprendeu. Então a gente pegou um papel e falou: filha, anota o que você está querendo. Aí ela anotou o Formibum. Só isso? Não quer mais nada? Ela lembrou de uma bota que ela tinha visto não sei aonde. Ela conseguiu elencar lá uns 5 itens, né? De coisas que ela precisava muito. Coisas que ela... Exatamente. Que mais, filha? Pensa bem, a gente quer mais coisa aí que você quer. Aí ela pensou, ficou naqueles 5 itens. Agora vamos dividir a folha. Agora desse outro lado aqui, vamos anotar tudo que você tem. E aí, rapidamente, foram mais de 50 itens que ela anotou de coisas que ela tem e que ela gosta. Falei: olha que legal, quanta coisa você tem. Será que ao invés de ficar chateada com o que você não pode ter, você não pode agradecer pelas coisas que você tem? Nossa, aquilo foi uma lição para ela, sabe? Que quando a gente deu o Formibum para ela nem queria mais aquilo. Aquilo para ela foi muito transformador. É o que uma criança está pedindo. E nós, enquanto crianças aqui, né? Fala, Fábio. É o que uma criança está pedindo, orientação, né? Exatamente. E nós, enquanto crianças de Jesus também, né? Quantas vezes não fazemos o nosso escândalo pelo nosso Formibum que a gente não tem e esquecemos de agradecer? Só aí nessa página do livro você elencou mais de 10 coisas que a gente às vezes nem percebe que tem, né? E não é agradecido. E tem uma questão, Marcos, me ajuda aqui. O funcionamento do cérebro quando a gente está em estado de gratidão é transformador, né? É saudável para o corpo humano, né? Quando a gente está com aquela sensação de gratidão, a química dentro do nosso corpo é uma coisa que ajuda bastante a melhorar até doenças, né? Me ajuda se eu estiver falando alguma coisa errada. É uma das sensações que os médicos dizem que são as mais comparáveis com os estados de beatitude possível. Plenitude, então, sensação de preenchimento, plenitude. Então nós estávamos falando semana passada, para quem ouviu o programa, né? Para quem não ouviu, eu vou falar novamente que quem foi diagnosticado, entre aspas, como a pessoa mais feliz do mundo, o homem mais feliz do mundo, é um monge tibetano que foi numa universidade americana e fizeram uns testes nele e ele teve um desempenho, digamos assim, de níveis de felicidade enorme. Ele estava o quê? Antes que você fale ressonância, eu já vou falar pro Marcelo lá, ficar feliz, que é o PET scan, tá? Tá bom. E aí ele... Exatamente. Enfim, aí ele foi diagnosticado dessa forma e aí perguntaram para ele o que ele estava meditando, sobre o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, e ele falou assim: gratidão. Então é isso, basta gratidão que você vai ser feliz. E ele era um executivo francês, né? Não é esse que é o mais... Ele era um cientista de biotecnologia, né, na área de bioengenharia francês. Aí ele largou tudo e foi para o Tibete, né? Largou tudo, fazer meditação. E é considerado o homem mais feliz do mundo. Saiu na mídia, né? Não sei qual revista que divulgou ele, não lembro. Muito bom. Bruno, agora é o seguinte, eu gostaria que você contasse para nós como que surgiu o Centro Espírita Paulo de Tarso na sua vida. Porque você estava lá, você estava em São Paulo, né? Fazendo a atividade lá, aquela atividade voluntária, e aí você deve ter ficado um determinado período, né? Foi por volta de 2004, aí depois você veio para cá, como é que foi o negócio? Profissionalmente, né, nós resolvemos então mudar para o interior, né? A Adriana tinha conseguido um emprego irrecusável aqui em Campinas, né, numa companhia aérea cargueira também, e então nós decidimos nos mudar para Louveira, né, inicialmente. Ficava mais ou menos no meio do caminho, né?
fácil para ela ir para Campinas e ficava fácil para eu ir para São Paulo, que eu ainda estava trabalhando na aviação lá em São Paulo. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um curso, né? Nós estamos frequentando o 2º ano do curso de aprendizes do Evangelho. E nós não gostávamos muito dessa reunião, né? Gostávamos muito desse curso e por causa dessa mudança, seremos obrigados a parar de fazer o curso. Aí quando nós chegamos aqui no local, quando nós chegamos aqui no local, nós até ainda fomos alguns dias para São Paulo, algumas vezes para fazer o curso, mas realmente ficava muito cansativo. Aí procuramos aqui na Redondeza, Vinhedo não tinha, Jundiaí tinha sido descredenciado, o Centro Espírita, que era da Aliança Espírita Evangélica, tinha sido descredenciado, não tinha, e nós achamos um centro espírita, o Celuca, lá em Campinas, na rua Uruguaiana, né? E engraçado. Que é vinculado com a Aliança. Que é vinculado com a Aliança. E que estava com um curso, 2º ano, dos aprendizes do Evangelho, exatamente na mesma aula que nós estávamos lá em São Paulo. Que maravilha. Então, você vê que as providências, elas são tomadas a cabo também no lado espiritual, né? Porque a gente tem, essa é a ajuda que a gente tem, graças a Deus, né? Pudemos continuar o nosso curso. Aí fizemos o nosso curso e, logicamente, no final de todo o curso da doutrina espírita, né? Nasce aquele desejo do aluno, né? Do seguidor, né? Do discípulo, né? De servir, né? De se engajar num trabalho voluntário. Então nós nos engajamos nesse trabalho voluntário de assistência espiritual, assistência fraterna lá em Campinas. Mas a distância de Louveira, o trabalho, idas e vindas, né? Trânsito. A Adriana não conseguia vir para casa e voltar para Campinas em tempo hábil, então tinha que conciliar os horários. Saía do trabalho, passava na padaria, tomava um lanche, ficava lá esperando. Não dava tempo de arrumar o cabelo, imagina. É verdade. Então isso fez a gente procurar um centro espírita mais próximo da nossa casa, né? Onde a gente pudesse se engajar no trabalho de voluntariado, né? Foi então que surgiu o Centro Espírita Paulo de Tarso, aí, que nos acolheu de forma brilhante na figura do nosso popular Farid, né? Exato. Que nos acolheu lá no primeiro dia, né? Que nós estávamos lá. E então ele fez esse acolhimento. Você chegou a fazer aquela entrevista lá aquela entrevista fraterna que é feita às 7 da noite, às segundas e quartas? Fizemos, começamos a participar lá da preleção, né, do passe, e aí perguntamos dos trabalho voluntário. Aí, nós temos um trabalho voluntário cujo coordenador é o Egimar, nosso grande amigo Egimar, que é o responsável, o coordenador. Então procurem por ele aí aos sábados, né, a partir das 14h30, 14h45, que ele vai dar orientação para vocês aí. Aí a gente fez isso daí e começamos a nos integrar das visitas fraternas. Casa, exatamente. Então, isso já faz quanto tempo? Confiem, porque sempre as portas vão se abrir, né? Sempre, mesmo se mudar de cidade, mesmo se mudar de emprego, mesmo se acontecer qualquer coisa que crie dificuldades, confiem que as portas espirituais e os trabalhadores espirituais, eles também estão sempre nos auxiliando muito aí para que as portas se abram e que tenha sempre um caminho de continuidade para aquela pessoa que tenha a disposição do trabalho voluntário, esse trabalho maravilhoso, né, que a gente pode desenvolver. E esse confie, né, Bruno, da mesma maneira que a gente não acorda e ora para ter um câncer, na hora que a gente tem, a gente corre rapidinho para orar para se livrar dele, né?
E de repente aquele câncer para a gente, embora nós não entendamos, é algo que a gente tem que viver, é uma experiência que a gente tem que ter, né, para passar por algum tipo de purificação. Aquilo ali de repente já está na nossa até programação reencarnatória. Então às vezes até a perda do emprego, né, ou um acidente, ou algo que você fala assim, poxa, por que comigo? Por que está acontecendo isso? É bom quando a gente orar, é claro que a gente quer se livrar do câncer ou quer arrumar um emprego, mas se até Jesus, né, na hora mais doída dele, falou, Pai, se for sua vontade, me livra desse cálice, né? Quer dizer, até Jesus se colocou sob a vontade de Deus, dizendo, olha, é o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Na hora que a gente ora, é importante também saber disso, Pai, se é para o teu câncer, que seja, mas se puder me livrar dessa dor, eu agradeceria, né? Também colocar essa submissão à vontade divina, né? Exatamente. Eu acho que essa é a luz que a doutrina espírita vem trazer em cima da prece, né? Quando ela explica que a prece não é o necessário recolhimento, não é necessário a multidão de palavras, não é necessário ter um local apropriado, se ajoelhar em praça pública, mas cumprir os nossos deveres sem exceção, né? Se o fato de você ter que passar por uma doença é um dever da sua alma, do seu espírito, para que você tenha algum aprendizado, então é um dever que você tem que passar para que você adquira o crescimento e a evolução necessária. E entre outros, né, como nós já falamos aqui da prece, deveres sem exceção são também, como trazido pelo nosso Mestre Jesus, assistir aos irmãos mais necessitados, elevar os nossos pensamentos a Deus quando nós recebemos uma alegria. Muitas vezes, quando recebemos uma alegria, pensamos primeiro em comunicar a nossa esposa, o nosso marido, né, as pessoas da família, né, vamos dar a boa notícia. Mas devemos que sempre lembrar que essa boa notícia ela está chegando graças ao nosso Criador, graças a Deus. Então, elevar o nosso pensamento nesses momentos. Quando já aconteceu com todo mundo, né, um acidente é evitado, né? A gente sempre costuma falar, né? Hoje meu anjo da guarda estava de prontidão, né? Que foi quase, né? Então também isso é uma prece, né? Quando nós agradecemos, né? E o que mais nós podemos fazer, que mais dignifica o nosso ser, é nos humilharmos diante do Juiz Supremo, que é o nosso Pai Criador, quando nós falhamos, ou por orgulho, ou por egoísmo, ou por falta de caridade, né? A oração que a doutrina espírita nos traz nesse capítulo, ela é simples, concisa, mas ela é completa. Perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem para reparar. Sem dúvida. Muito bom. Marcos, podemos fazer mais uma pausa musical com o programa Momentos Espirituais. Estamos agora às 23h36, 37, do dia 19 de fevereiro de 2016. Estamos ao vivo aqui da Rádio Capela e gostaríamos de cumprimentar a Luciana, a Maria Fernanda, o nosso querido Fauzi, que estão nos acompanhando lá em São Paulo, capital, na Zona Norte. Gostaríamos também de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Flamínio, que volta e meia nos tira dos apertos aqui do estúdio, né, Flamínio? Grande abraço. Bem, estamos recebendo a visita carinhosa e amiga do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, e desenvolvendo o tema relacionado ao capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais detidamente dos itens 4 a 7, e eu gostaria de colocar aqui para os nossos estimados ouvintes que uma das orações que mais me marcou
e que mais me toca profundamente é uma oração muito curta que eu aprendi quando frequentei as reuniões de Alcoólicos Anônimos. Não que eu seja dependente alcoólico, mas num determinado momento, eu estava com 20 anos de idade aproximadamente, e eu resolvi assistir às reuniões dos Alcoólicos Anônimos em nome de um tio muito querido meu. E esse tio, infelizmente, ele era portador da dependência alcoólica, e eu falei, bom, eu vou assistir essas reuniões porque eu havia tido a informação que o melhor resultado obtido no tratamento dos dependentes alcoólicos era os Alcoólicos Anônimos, né? As reuniões dos Alcoólicos Anônimos. E aí eu tive a grata surpresa de assistir às reuniões. As reuniões são muito belas, muito profundas, são depoimentos assim que as pessoas se despem do ego e eram pessoas assim que se recuperavam, que faziam a estrada real de Damasco, a estrada de Damasco mesmo, né? A reconstrução da própria vida, e de pessoas assim que eu vi lá na minha cidade, São José do Rio Pardo, amanhecer com a boca cheia de formiga, de tão bêbado que eles ficavam, entendeu? Então eu vi essas pessoas serem reconstruídas. Podemos dizer esse termo, Marcos? Muito bem. E aí eu tive essa grata surpresa de observar que eles abriam a reunião fazendo a oração da serenidade. E essa oração da serenidade, ela é tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Então ele diz assim, a oração, eu não sei se tem um autor, me parece que é um autor desconhecido. Quando é autor desconhecido, certamente alguém teve a inspiração e foi no boca a boca, né? E aí na oração eles diziam assim, logo no começo da reunião lá dos Alcoólicos Anônimos, Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Dai-me coragem para modificar aquelas que eu posso modificar. E dai-me sabedoria para distinguir uma da outra. Então, realmente é isso, né? Quando tem muitas situações na vida que nós não podemos modificar. Então, nós temos que aceitar. Temos que nos resignar. E, logicamente, que não necessariamente resignação significa aceitar passivamente. Você pode, não significa acomodação, que o Guilherme está lembrando. Então, naquele momento, é importante nós nos resignarmos. Mas isso não significa que nós não vamos trabalhar para modificar aquela situação. Se é uma situação injusta, se é uma situação que traz prejuízo para a coletividade. Agora, diante das situações que nós podemos mudar, então nós temos que ter a coragem de dar o passo necessário e modificar, né? E logicamente que o terceiro item, né, envolve a sabedoria para sabermos distinguir uma situação da outra. Marcos, gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Fábio, Adriana, Huguinho, Zezinho, Luizinho. Derrubando o microfone. Pois não, Adriana, fica à vontade. Eu não sei se o autor dessa frase é totalmente desconhecido, porque ela tem músicas em inglês, em filmes, e em vários lugares eu já vi. Então, assim, o boca a boca foi longe, viu? Foi já é bem antigo. Então, eu acho que ele não é tão desconhecido assim, né? Exato. É que eu não sei te dizer se tem um autor, né? Mas, de qualquer maneira, é um pensamento muito profundo, né? Pois não, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo. Não, é que realmente Deus sendo imanente, né? Ou seja, Deus estando em tudo e em todos, e
nos penetrando, né? O nosso ser, o nosso íntimo, o nosso âmago, que quando nós vamos buscá-lo, nós temos que volver para o templo interno e abandonado. Então esse Deus, ele está sempre querendo nos ajudar, todo o tempo, e ajudar pensando no espírito e não no corpo, né? E não na situação material. Então ele pensa assim: o que é bom para esse meu filho, para esse espírito imortal? É assim que, essa que é a filosofia de ajuda do Criador, né? O problema é que nós não abrimos as portas para Ele, porque nós estamos turvos, nós estamos sujos, contaminados. Uma bomba, quando ela explode, ela causa um arrasamento, né? E nós constantemente estamos nos explodindo de ódio. Então nós estamos arrasando com tudo dentro de nós, ao nosso redor, intimamente, e intimamente em outras pessoas que estão ao nosso lado também, né? A ansiedade, né? Aquele tsunami de ansiedade, querendo fazer sem saber porquê, né? E sem se fazer uma introspecção aonde que eu estou, quem que eu sou, para onde que eu vou, né? O que que eu quero, né? Aquele orgulho, né? Aquele terremoto de orgulho, querendo eu ser o melhor que todo mundo, querendo, ou de egoísmo, querendo tudo para mim, né? Então todas essas tempestades, essas intempéries, essas catástrofes, né? Nós criamos dentro de nós, né? E como que Deus, que é aquela suavidade, que é aquela paz, que é aquela serenidade, aquele amor, como que Ele vai se manifestar no meio de todas essas intempéries, né? Que nós causamos em nós e naqueles que estão conosco, né? Então, voltando naquilo que o Bruno bate sempre na tecla, correção desse sentimento, né? Correção dessa emoção, a correção desse sentimento que sou eu, né? Que eu sinto, que eu sou, né? Para que Deus se manifeste em nós. Então vamos volver para esse nosso templo interno e abandonado, vamos limpá-lo, né? Vamos organizá-lo e vamos decorá-lo com o que de melhor nós temos. Muito bom, Fábio. Suas reflexões sempre são inspiradoras, particularmente para mim. Pessoal, estamos então chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer demais a presença do Bruno e da Adriana. Bruno, Adriana, o convite é permanente. Vocês não precisam mandar recado se podem ou não podem. Simplesmente batam a perna na porta e invadam aqui, e não tem conversa. Às sextas-feiras, das 22 à meia-noite. Será que o Bruno tem mais alguma coisa? Gostaria de passar, lógico. Gostaria de solicitar as suas despedidas, né? E fica aí o convite para uma mensagem final aí que venha do seu coração, que é enorme e não é cardiopata. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade do convite, né? Agradecer aí a todo o pessoal aí da Rádio Capela e principalmente aos ouvintes, né? Esperamos que essas reflexões, que mais do que conselhos e sugestões, são diretrizes que eu procuro também aprender e colocar na minha existência, no meu caminho, né? Muitas vezes com dificuldade, muitas vezes com uma certa teimosia, né, em continuar num caminho que muitas vezes a gente sabe que é errado, mas é nosso caminho, a nossa evolução. Então, desejar a todos aí que possam fazer um bom uso, né, desses conceitos nos trazidos aí pelo nosso Mestre Jesus com tanto carinho e com tanto amor, né?
E lembrar também que nas nossas reuniões, né, como falamos aqui nas reuniões espíritas, mas de uma forma geral em todas as reuniões das quais participamos, né, esse sentido de estar reunidos, é muito importante que a gente faça uma reflexão, porque essa reunião não é uma reunião física, não é uma reunião material, mas uma reunião realmente espiritual, né? É uma reunião de almas, né, que tem comunhão de pensamentos e intenções para bons pensamentos, para o caminho do bem. Então, desta forma, né, nós vamos conseguir, então, atrair sempre para o nosso lado aqueles irmãos, né, de luz, aqueles espíritos purificados que já estão no caminho da evolução à nossa frente, e eles que nos vão trazer esse alento necessário para que a gente enfrente o nosso caminho, né? Então, uma situação difícil que temos que enfrentar, ela é sempre melhor enfrentada quando nós temos união de sentimentos, espírito de fraternidade, benevolência mútua, né? Gostar das pessoas que estão ao nosso lado e com pensamento voltado para o coletivo, né? Isso é o que nós podemos chamar de verdadeira caridade. E como eu falei que a doutrina espírita veio na minha vida, né, no dia que eu tive uma perda de emprego, de trabalho, um momento de ruptura de uma coisa que eu tanto amava, tanto gostava, né, de uma forma estranha, né, não entendia muito porque isso estava acontecendo na minha vida. Então, mais uma vez, fica aqui uma dica, né, que quando isso acontecer na nossa existência, a gente tem que, principalmente, fazer uma reflexão se isso não está acontecendo devido às nossas próprias ações, né? Muitas vezes estamos achando que isso é uma prova, uma expiação, mas foi por nossa própria causa que isso está acontecendo, né? Nossas falhas, nossos erros, as coisas que não fizemos. Então é muito importante que a gente saiba a diferença, se isso não está acontecendo na nossa vida pela nossa falha, ou se realmente são provas e expiações que nós temos que passar. Se chegarmos à conclusão de que forem provas e expiações, nos concentrarmos, né, no nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, que está conosco aí desde o começo da nossa existência, esse espírito amigo que sempre nos envolve em pensamentos do bem, né, da boa vontade, com inspirações de amor, de carinho, né, para que ele possa dar uma sustentação, uma inspiração, né, para que a gente reavalie nosso caminho e para que a gente renove a nossa fé, a nossa esperança e dessa forma consiga adquirir a força necessária para seguirmos adiante. E como o Marcelo bem colocou nessa oração que ele fez belamente aí, né? Se for os nossos erros, que tenhamos a coragem suficiente para repará-los, né? E se for provas ou expiações, que tenhamos a calma e a resignação para aprender com essas oportunidades, né? E nos transformarmos em pessoas melhores. Então, deixo um abraço a todos, muita paz, muita harmonia e que possamos nos reunir aí muitas outras vezes. Obrigado. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Adriana, suas despedidas, fique à vontade. O meu vai ser breve. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês e que todos fiquem com Deus aí. Tenham uma boa noite. Maravilha. O convite é permanente. Guilherme, e aí, você conseguiu? Bom, você me dá umas missões em cima da hora que são um pouco complicadas, mas a oração da serenidade tem várias fontes aqui tentando dizer qual que é a origem. Disse até que é mais antigo do que a Grécia Antiga. Mas a história dos Alcoólicos Anônimos é bem legal. Há 52 anos, uma jornalista de Nova York que frequentava os Alcoólicos
Alcoólicos Anônimos, viu na seção de obituários de um jornal nova-iorquino essa frase colocada ali, sem nome da pessoa que morreu, não sabia quem que tinha feito aquela postagem, e ela ficou tão positivamente impactada com a paz daquela mensagem que ela levou então para os Alcoólicos Anônimos, e a partir de então, há 52 anos atrás, ela foi adotada nesse grupo, e talvez até nos outros grupos de autoajuda, né? Mas a origem mesmo eu vou ficar devendo, talvez numa próxima encarnação eu te conto, tá? Fabinho, suas despedidas, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua colaboração aqui conosco. Obrigado a vocês por deixar a gente vir aqui refletir junto com vocês, né? É um prazer e é uma oportunidade muito grande, né? Eu queria aproveitar para finalizar com uma reflexão também, que eu acho muito pertinente, que é a seguinte: que nós que estamos engajados, né, no trabalho para o Cristo, que nós já acostumamos a trabalhar para o Cristo, nem todos, claro, mas a maioria mediocremente, né? Que nós fazemos assim, como se diz aí no dia a dia, meia boca. Nas coxas. As coxas, meia boca, né? Porque é para Jesus. Mas eu acho que nós já estamos sendo convidados ao apostolado, né? A trabalhar mais dedicadamente a Ele, a dar o melhor de nós para Cristo, porque nós já estamos chegando na maturidade espiritual, né? Se já não a atingimos. E eu gostei de ver que o Bruno sempre tocou na tecla do trabalho voluntário, né? Da assistência social, que é onde ele procurou se engajar na doutrina através dessa porta, né? Que é muito bonito. Muitos de nós vamos pelo lado contrário. A gente se maravilha com o ensinamento, com a luz, né? Que ela vira para fora da gente assim. E aí quando a luz começa a virar para dentro da gente, né, na doutrina espírita, a gente fala assim: nossa senhora, eu preciso arrumar isso aqui, essa bagunça, essa casa. Como? Trabalhando, ajudando, fazendo alguma coisa pelo próximo, eu vou fazer para mim também, né? Então tem uma mensagem assim simplesinha, muito pequena, para nos incentivar com essa questão do apostolado, né, para a gente trabalhar mais, para a gente se dedicar mais a Jesus. Que ele fala assim, que aqui ele fala na comunidade espírita, mas serve para todas as comunidades religiosas. Ele fala assim, na comunidade e não religiosas, né? Na comunidade que busca, né, a melhoria espiritual, existem companheiros que estão um pouquinho displicentes e que são indiferentes, né, à causa do Cristo. Então eles aceitam determinada tarefa, mas trocam o compromisso pela festa, né? Eu acho que quem que vai tirar a primeira pedra aqui, né? Frequentam cerimônias especiais, mas descartam